Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Vida que Segue, episódio número 5. Eu sou Maicon Keller, essa minha linda esposa. Ana Carolina. Fica conosco que o assunto de hoje vai ser quando o lar fica vazio, quando os filhos vão embora. No episódio de hoje nós vamos falar quando os filhos vão embora, síndrome do ninho vazio, né? Foi algumas das sugestões que foram deixadas lá no nosso Instagram. Então, se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, está aqui embaixo descrito tanto as nossas redes sociais pessoais quanto a do nosso podcast. E quando os filhos vão embora, muitos casais não estão preparados. Eles podem ir para ter a sua própria vida, formar a sua própria família, ou ir para estudar, se mudarem, enfim. Mas muitas vezes nós não estamos preparados para esse momento, né? Quando o ninho está vazio. Ou não, eles podem ir simplesmente para uma viagem de férias e a casa fica aquele vazio. Por isso que se chama síndrome do ninho vazio. Qual mãe ou qual pai ainda não passou por isso, né? Então, nosso podcast de hoje é para falar sobre isso. Isso é uma oportunidade muito boa para traz desafios para o casamento, né? Para as pessoas se conhecer melhor o relacionamento, porque quando você inicia um casamento, você inicia a maioria sem filho, né? Então, assim, você começa só a dois, aí você se adapta para ser mais, três, quatro, cinco, quantos você quiser, né? Então, assim, você se adapta para isso e depois você tem que se adaptar de novo para viver sozinho. Então, é um momento de reconhecer o seu casamento, quais são as lutas e dificuldades que vocês vão enfrentar junto nesse momento, né? Mas é um momento e uma oportunidade, né? Para se conhecer melhor, novamente. É, porque acaba que na rotina do dia a dia, no cuidar dos filhos, no cuidar da casa, vocês dois acabam não tendo tanto tempo e não investindo tanto um no outro. Claro que tudo tem fases, né? Tem a fase de você cuidar dos filhos, tem a fase de você se dedicar mais à sua casa, ao seu esposo, mas a gente precisa reconhecer que todas elas são oportunidades, né? Que a gente tem para se reconectar um com o outro e a fase de se reconectar com os filhos, enfim. Quando os filhos saem de casa, muitos pais se sentem um sentimento de solidão, de perda, de tá faltando um pedaço de mim, algo assim, né? Então, eu acho que o ideal é você se preparar para esse momento, né? Para quando acontecer, você já está preparado para isso. E a maioria não se prepara para esse momento. A maioria espera que nunca vai sair de casa, quer criar o filho para si e não deixar o filho seguir a vida dele. Lembra, a gente cria filhos para o mundo. Então a Isso. gente não traz filhos para nós para ser criados e ficar dentro de casa. E sim para eles terem a vida deles e seguir a rotina deles. Isso porque é algo natural, né? Aconteceu com todo mundo, aconteceu comigo, com você. Então, quando a gente começa a ter o entendimento, né, que eles vão sair de qualquer forma, desde que seja para trabalhar, seja para formar sua família, eles vão sair em algum momento. Então, que a gente precisa estar preparado. Sim. E Filipenses 4:13 diz: Tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo que em tempo de transição encontraremos forças. Então, mesmo que temos momentos difíceis, que vai ser esse momento dessa mudança de vida, de hábito, porque você cria o filho por um grande período e de repente, do dia para noite, tchau, fui. Segue a sua vida e vamos embora. Aí você vai sentir essa falta. Alguns pais vão sentir mais do que outros, porque realmente não se adaptaram e não entenderam isso, outros não vão entender que era necessário. É esse preparo que eu acho que é o mais importante, é o preparo antes de sair. Isso, porque assim, quando você prepara, você acompanha, você está de perto. Não está no nosso roteiro, mas a Bíblia diz que os filhos são como flechas, né? Quanto mais perto eles estiverem de nós enquanto estiverem em casa, mais distante eles vão ser quando estão lá fora. Quando eles forem ter as oportunidades e a vida deles, então os filhos eles precisam entender também que enquanto eles estão em casa, eles precisam aprender a desfrutar dos momentos, aprender a ouvir os conselhos dos pais, para quando chegar o momento deles, eles saberem o que fazer. Como a gente está dando, né, alguns conselhos sobre finanças, casamentos, enfim, para quando chegar o momento que eles forem lá fora e aprender com a vida deles, eles vão já ter o conhecimento passado dos pais. Então, os filhos precisam sim ter a maturidade, conseguir ouvir os pais, estarem mais perto para quando eles saírem de casa, eles saberem mais ou menos, ou ter pelo menos um direcionamento. Né? A flecha, quanto mais perto ela chega, mais distante ela vai. Então,
os nossos filhos, os filhos que estão nos ouvindo, precisam também ter essa consciência, né? Sim, sim. E eu acho que uma das maiores dificuldades também é você conseguir mostrar para o seu filho o caminho correto, o caminho por onde deve andar, o caminho que ele deve seguir quando ele sair de casa, que muitas das vezes eles vão sair de casa achando que o mundo é lindo, maravilhoso, cor-de-rosa, um conto de fadas, e nem sempre vai encontrar isso lá fora, né? Porque muitas das vezes nós, como os pais, protegemos tanto nossos filhos do mundo que quando eles encontram o mundo, eles se decepcionam que não era o que eles sonhavam. Isso mesmo. Isso mesmo, porque dentro de casa é muito mais fácil, né? Quando você tem os pais, né? Não falando só na parte financeira, né? Mas dentro de casa, quando os pais estão juntos, os pais enfrentam os problemas, os pais resolvem muita coisa. E aí, quando eles vão lá para fora, às vezes eles não têm a estrutura necessária, né? Para aquela fase de vida. É. Os filhos, então, precisam se preparar para isso também. Eles precisam ter esse entendimento também, né? E falando como casal, é como eu falei, né? É uma oportunidade do próprio casal se redescobrir. Isso. Redescobrir interesses comuns, ter mais tempo um pro outro. Aproveitar mais esse momento, porque no final só sobra vocês dois. Por mais que você queira que os filhos fiquem com você, se cada um seguir sua família, cada um seguir sua vida, às vezes vão para estados diferentes, países diferentes e vocês vão ficar muito distantes. Claro que é importante manter essa conexão e esse relacionamento de família. Isso eu acho que não tem preço, né? Manter esse relacionamento é muito importante, mas lembrando que cada um tem seu limite, né? Sim. E assim, quando eles vão, vocês dois um tem que bastar para o outro, né? Um tem que ser suficiente para o outro. Porque se vocês foram suficientes um para o outro no namoro, no noivado, no início do casamento, isso tem que permanecer. Eu penso assim, né? Que independente de ter filhos ou não, a gente tem que ser suficiente um com o outro. Tem que ter os nossos momentos, eles precisam bastar. E o que vier com os nossos filhos vai agregar, né? Vai florescer, vai florir um pouco mais no nosso relacionamento. Mas o que é o mais importante no relacionamento, no casamento, é o marido e a mulher. Então a gente precisa também entender isso, né? Que nós dois precisamos nos bastar, nós precisamos ser suficientes um para o outro. E os filhos, eles são a herança mesmo. O que vem, a Bíblia, né, diz que os filhos são a herança do Senhor. Você não escolhe, mas você cuida. E cuida para que quando chegar o momento você passe essa herança para frente. E muitas das vezes a gente como pai não quer que os filhos saiam, né? A gente cria tanto pra nós como se fosse algo que seria eterno pra nós ficar cuidando por baixo aqui. Não, não vai não, meu bebê. A gente não se prepara realmente, nem emocionalmente, nem psicologicamente, nem prepara eles pra isso. Então, esse é o maior desafio que eu vejo antes mesmo deles saírem. É preparar esse caminho para quando eles saírem, nenhum dos dois sentirem tanto. Porque é algo que eu vejo que é a maior dificuldade. É você preparar o caminho. Preparar por onde eles devem andar, como eles devem andar. E nem sempre vai ser como a gente planeja, nem como eles planejam. Então vai ser uma dor muito grande para ambas as partes. E você tem que entender que realmente o sair de casa, seguir o seu caminho, é necessário, faz parte do jogo. E você vai crescendo e sendo fortalecido, né, com o tempo. Mas quando você já sai de casa com um caminho mais ou menos trilhado, você já sabe o que você vai fazer, você faz o seu planejamento, né? E quando você faz isso, você pode se frustrar, claro, né? Porque nem tudo sai como a gente planeja e nem tudo é um mar de rosas como a gente imagina. Mas quando você planeja o seu futuro, quando você tem um direcionamento correto, quando você é preparado, né, para a próxima fase, quando ela chegar, você não se quebra tanto. Sim. Como eu falei, né? Educa a criança no caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele. Isso está em Provérbios 22:6. É uma das coisas que eu sempre ouvi da minha mãe, né? Que falava sobre isso, eu dei para vocês o conhecimento do certo e errado. Por mais que você desvie um pouco, você sempre vai lembrar lá da essência. Então, assim, por mais que seu filho saia de casa, procure andar com os caminhos dele, um momento ele vai lembrar daquilo que você plantou no coração dele quando ele era pequeno, com os momentos bons que você passou com ele, aqueles momentos que você conseguiu marcar na vida dele. Então, quando ele precisar, ele sabe que pode recorrer e sabe aonde recorrer. Então, isso é importante também, ter uma saída com portas abertas para retornar se precisar. Isso, e esse versículo diz muito sobre o no caminho. Eu não tenho como só dizer vá lá,
abra aquela porta, vá naquela direção. O no caminho é junto, né? Então, quando você vai junto, você mostra para ele, e aí ele te vê, tipo, o que você vai fazer, como você vai fazer, para quando chegar o momento dele, ele já saber como você fez. Em determinado momento meu pai fez assim. Em determinado momento minha mãe fez dessa forma, né? Então, a gente precisa colocar isso no coração dos nossos filhos, né? E é o no caminho, é andando junto, é caminhando junto. A gente precisa dedicar tempo para isso, né? A gente, às vezes, dedica tanto tempo para coisas supérfluas, para coisas externas, e esquece que o nosso maior tesouro é a nossa casa. É o que nós estamos construindo em casa e na vida, né, das pessoas que habitam conosco. E você que está assistindo esse podcast, comenta aí o que você sente quando o seu filho saiu de casa, ou qual é o seu pensamento se um dia ele vier a sair, que você sabe que isso vai acontecer, se você já sofre por antecipação, se você já está pensando, meu Deus, o que vai ser quando isso acontecer? Deixa seu comentário aí que vai ser muito interessante para a gente trocar essa ideia, e é bom para entender mais o que os outros casais passam, como passam, porque a gente já passou por essa fase com um dos nossos filhos, e a gente ainda tem mais 2, então a gente já está se preparando para isso a longo prazo. Faz parte da vida, não tem como fugir disso. Isso. E quando for, né, acontecer novamente, eu acho que como a gente já passou por uma, espero em Deus que seja um pouco mais fácil, né? Porque querendo ou não, sempre é doloroso a partida, né? O sair, mesmo que não tenha sido tão tumultuado, não tenha sido conturbado, é doloroso quando você passa e vê o quarto vazio, as coisas começam a mudar, né? A roupagem do quarto começa a mudar, os meninos já começaram a mudar lençol, né? Então, assim, tudo começa a ter uma cara diferente. A gente precisa se preparar para isso também, né? Eu acho que ninguém se prepara direito mais ou menos para isso, mas faz parte da vida. Faz parte da vida e a gente precisa entender que isso vai acontecer, não tem como, né? A não ser que não vão casar, vão viver a vida toda aí em casa, aí os pais precisam, né, eu acho que balancear, né? O filho não quer casar, porque tem as pessoas que não querem casar, né? Vou seguir carreira só. E aí, você tá pronto então para seu filho viver em casa? E nisso tudo a gente acaba tendo que redefinir a nossa vida a 2, né? No nosso caso ainda não, mas para algumas pessoas, alguns casais que talvez estão nos assistindo, às vezes os filhos já saíram de casa. E aí, o que fazer? Como redefinir essa vida a 2? Como dar esses próximos passos? Eu vejo que também seria um grande desafio para as pessoas, né? A hora que chegar um momento nosso, por exemplo, todos saíram de casa. E agora, o que fazer, né? Como redefinir isso? Como recolocar nossa vida no eixo? Porque hoje existe uma rotina para isso. Hoje existe acordar de manhã, fazer café, levar a menina na escola, blá, 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 blá. Toda aquela rotina. E quando isso acaba? E aí, o que fazer? O que explorar? Como explorar, né? Eu vejo que a gente pode explorar, sim, como casal, existe novos hobbies, novos interesses. Procurar algo a mais a 2, né? Procurar o que fazer a 2. É um momento de realmente se reencontrar, que nem eu falei no começo, eu acho que se reencontrar como casal, procurar mais coisas, mais algo que os dois se conectem mais a fazer. Porque muitas das vezes a gente vai passar anos das nossas vidas criando nossos filhos e esquecendo de cuidar do nosso casamento. E quando isso acontece, quando eles saem de casa, às vezes o propósito acaba. E às vezes isso faz separar os casais. Por quê? Porque não tem mais um propósito que era criar os filhos. Isso. Porque o propósito não é só criar os filhos. O propósito é vocês dois juntos até que a morte separe. Os filhos é um bônus, né? Os filhos é uma herança, é um presente. E o casamento não, é algo que você está construindo. É algo que é para a vida toda, né? Então, quando chegar o momento que os filhos forem embora, espere em Deus que a gente consiga se reencontrar em várias outras coisas, né? Em viagens, enfim, a gente já começou a ter o hábito, né? De viajar só nós dois, porque vai chegar um momento que é só nós dois, vai ficar só nós dois, né? Então, para você, né, que está em casa sozinho já, você e seu cônjuge, eu entendo que você podia começar com uma viagem. Vamos começar com uma viagem os dois, que aí muda o ambiente, né? Você mudando o ambiente, às vezes você consegue até se conectar de uma outra forma. Porque quando os filhos se forem, o casamento vai também? Não tem como, né? Não, jamais. Mas muitas pessoas acabam vivendo, que nem eu falei, somente por um propósito, que era criar os filhos. E aí quando vai ver, cadê o propósito? Então, seu propósito no casamento, ele não pode ser somente criar filhos. É o que a gente tem falado desde os primeiros podcasts. É um pro outro, outro para um.
Cuidar, ter um momento a dois sempre, mesmo com os filhos. Então, quando você ainda tá nessa fase, se você tá começando um casamento agora, se você já tem filhos pequenos, tire um tempo só para vocês dois. Não deixe esse momento a dois se perder no meio do caminho. Porque a partir do momento que você perde esse momento a dois, quando isso acontecer lá na frente, vai ser mais difícil de você se reencontrar como casal. Vai ser mais difícil de você recomeçar tudo de novo, uma vida a dois. Porque aí não vai ter aquela paixão, aquela conexão que você não manteve acesa nesse período todo e vai se apagar com o tempo. Não foi construído algo, né? O que foi construído foi em prol dos filhos. E o casamento não é só em prol dos filhos, né? Eu vejo muitos casais e às vezes muitas mães em específico que focam muito nos filhos. Meu Deus, meus filhos é minha vida. Não, seus filhos não é sua vida, né? O seu casamento, o seu cônjuge e depois vem os seus filhos. Porque se os seus filhos vierem em prioridade ao seu cônjuge, vai chegar um momento que você vai negligenciar algo ao seu cônjuge em detrimento dos seus filhos. E isso é totalmente errado. Então, como está escrito em Eclesiastes 4, de 9 a 10, melhor serem dois do que um, porque recebem o melhor fruto do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Então é isso, o casamento é isso. Se um cair, o outro está lá para ajudar. Está lá para dar o apoio, para ajudar a fazer crescer junto, né? Não deixar no chão esperando lá. Então vou estar aqui, vou te ajudar, bora junto. E também o casal precisa entender que às vezes, né? O casal às vezes precisa entrar numa terapia, às vezes o casal precisa ter uma ajuda externa, né? Então vocês precisam conversar entre si e entender se é o momento para isso, se é um momento oportuno, porque se Deus deu conhecimento para que as pessoas tivessem essa profissão, é porque de alguma forma elas podem ajudar. Isso, e para finalizar, a gente precisa aprender a renovar os votos, renovar os objetivos, porque que nem eu falei, né? Se você já tinha um propósito, você já tinha um objetivo e você ali finalizou esse, tá na hora de renovar. Qual é o próximo passo agora? Então, assim, é importante ter essa formação e essa definição de quais são os objetivos como casais. Como que eu vou fazer daqui para frente? Como é que eu vou seguir daqui para frente? Então é importante também o casal ter as metas individuais do casal. Não com a família, mas sim como casal. Certo, o que vai ser daqui pra frente? Como eu vou seguir daqui pra frente? Aonde eu vou me aposentar? Aonde eu vou curtir esse momento? Aonde eu vou estar? Até mesmo... o pé na areia, o meu. O meu objetivo, vamos lá. E recapitulando, né? Lembrando que é uma transição e é um fortalecimento a dois. Então, assim, você que já está passando por isso, aproveite para se reconectar. É uma oportunidade de crescimento pessoal e com o cônjuge. E de se reconhecer, né? Se reconhecer e se reconectar. Então isso é muito importante. E deixo para vocês um versículo de encorajamento final para a gente encerrar, que é Jeremias 29:11. Somos lembrados. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhe causar danos, planos de lhe dar esperança e um futuro. Então eu deixo essa mensagem para os pais que aqui estão nos assistindo, casais ou futuros pais ainda, que ainda não começou, ainda não tem seus filhos, um dia vai ter, vai passar por tudo isso. Então fica essa mensagem. Cuide do seu casamento, dos seus filhos, porque no final só vai sobrar o seu casamento. Isso mesmo, e que vocês dois sejam suficientes um para o outro. Muito obrigada, pessoal, por estarem conosco aqui nesse episódio de número 5. Não esqueça de compartilhar com o seu cônjuge e de encaminhar para mais alguém. Esse podcast pode enriquecer o seu dia, a sua vida e o seu relacionamento. Espero vocês no próximo podcast. Até o próximo Vida que Segue. Tchau. Tchau.